Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lion Talks. Eu sou Thaís. E eu, Paulo Martins. E hoje a gente está com um convidado super especial e a gente vai falar sobre espiritualidade. Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Paulo. Meus queridos e amados irmãos. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. Vou falar aqui um pouquinho do currículo do Maurício. Ele ingressou na PM em fevereiro de 82, encerrou sua carreira de PM aí, em maio de 2015, foi professor universitário por 20 anos, possui poucas medalhas, né, Maurício? 70 medalhas e condecorações, inclusive foi o único policial militar condecorado em audiência privada pela Rainha da Inglaterra em junho de 2015. E o Maurício hoje está há 20 anos sendo presidente do Centro Espírita Jerusalém, é isso? Isso, perfeito. Um pequeno resumo. Bem pequeno, bem... E olha, resumo do resumo do resumo, né? Sim, sim. Estou próximo de completar 62 anos, né? E eu digo, são muito bem vividos dentro dessa missão que a gente sempre buscou, de poder fazer o melhor para a gente e o melhor para as pessoas, né? E na profissão da Polícia Militar eu pude fazer isso. Na área de ensino também, sempre trabalhando com o crescimento e evolução das pessoas. E nesses 20 anos como conduzindo um pequeno centro espírita, né? Também agora trazendo essa colaboração na área espiritual. Ok. Mas antes da gente entrar no nosso tema aqui, né, espiritualidade, eu queria que você falasse um pouquinho mais aqui, né, dessa curiosidade. Uma audiência privada com a Rainha da Inglaterra. Né? Tem até uma foto aqui. Deixa eu ver que excelente. Ali. Olha só que espetáculo, né? Você pode falar um pouquinho desse dia? Eu digo que esse aí é o meu irmão gêmeo, né? Esse é o Maurício, né? Eu sou o Maurício, né? Eu brinco também para as pessoas que esse foi o maior estelionato que eu pratiquei, foi no Museu de Cera, né? Aí alguns falam assim, nossa, mas é no Museu de Cera mesmo, né? Não, mas é brincadeira. Esse que está aqui na esquerda é o Monte Roberts, né? E ali na direita ali da foto é o Eduardo Moreira, né? Numa das unidades, já no final da carreira que eu comandei, eu passei pela Escola Superior de Soldados, lá em Pirituba, né, que formam todos os nossos soldados da Polícia Militar, e depois na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde que formam os oficiais, né, no bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública. E eu cheguei lá na Academia de Polícia 30 anos depois de formado. Eu entrei em 82 e cheguei lá como comandante em 2012, né? Então, e aí eu tive uma carta branca para que eu pudesse trazer uma filosofia de formação. E uma das coisas primeiras que eu pensei era trazer a questão da espiritualidade. Olha só que coincidência, a gente vai falar sobre isso, né? Como trazer, já que a polícia, o policial em si, ele está para proteger, né? E salva vidas, né? E buscar pela espiritualidade uma proteção espiritual também, né? Uma fé e uma motivação, porque dentro do juramento que a gente faz de proteger as pessoas com o sacrifício da própria vida, isso acontece muitas vezes, né? E como fica com o evento morte, né? Para o policial e para a família, né? Sem a espiritualidade, nada faz sentido, né? Então a gente trouxe muito forte. E eu peguei um livro que foi me dado de presente logo que eu cheguei lá, que era O Homem que Ouve Cavalos. Na readequação que eu estava vendo lá de currículos e formação, a gente tinha uma disciplina lá que era a cavalaria, né? Onde que o cadete ele interage com o cavalo, né? E o capitão preocupado em que eu não tirasse do currículo essa parte, né? Quase todo mundo não gosta muito de cavalo. Ele me deu o livro. E ele falou que dava o livro para todos os comandantes, né? E eu devorei, acho que em 3 dias, o livro, né? O que esse Monty Roberts, que é um cowboy americano lá da Califórnia, ele descobriu o jovenzinho, né?
como domar os potros selvagens, os mustangs, né, que ficavam lá, e sem violência, porque para domar o cavalo muito mais forte, né, do que o homem, era no terror, no pavor, então na surra, no espancamento, que você submete a vontade de um ser mais forte a um outro, né? E isso sempre foi o modo de doma. E ele descobriu, olhando na natureza, ele ficou 15 dias no deserto, olhando lá como os cavalos interagiam, né? Com gesto, com atitude, né? Com uma aproximação, ele conseguiu em meia hora domar o cavalo, colocar a sela, sair montando, né? Quando ele contou para o pai dele, que era domador, o vô, o bisavô, todos os cowboys americanos lá do Velho Oeste, né? O pai deu uma surra que quebrou mais de 70 ossos do corpo dele. Falou, quem é você, o garoto, né? Para vir querer como falar que doma um cavalo, né? Se a gente tem toda essa tradição e cultura em domar, né? Ele desenvolveu o método, até ele colocou uma linguagem chamada ecos, né? De como o homem interagir com o animal, né? Com o cavalo. E ele falou, não falo para ninguém. De uma certa forma, né, essas coincidências da vida, a rainha que gosta muito de animais, né, e ela era contra a dor e a violência no mundo, né, era uma missão dela maravilhosa, ela ficou sabendo, levou lá para Londres, lá em Windsor, né, eu fui lá conhecer o picadeiro onde ele fez isso, ela colocou os cavalos lá selvagens, né, e ele adestrou sem dor nenhuma, sem espancamento nenhum, muito rápido, né? E ela falou, não, você tem que trazer essa mensagem para o mundo. E aí ela foi a patrocinadora, a inspiradora para ele escrever esse livro, né? E eu peguei o livro e falei, bom, se serve para cavalo, por que não serve para gente, né? E principalmente, como você passar uma mensagem para alguém novo, né? De algo sem a imposição, sem a violência, né? Onde que fosse de coração, né? Na matéria e no espírito, que o aprendiz entendesse a coisa, né? E eu fiz uma adaptação do método, começou a dar resultados maravilhosos na formação dos cadetes. E eu trouxe muita gente, assim como vocês me convidaram para a palestra, né? Trazer gente de fora da polícia para dar uma outra visão, né? Como gestor, como administrador, como líder, né? Porque a academia é uma escola de líderes, né? E um dos que eu convidei foi o Eduardo Moreira, que ele tinha feito curso lá nos Estados Unidos com o Monty Roberts, do método, né? Quando ele viu o que eu estava fazendo, ele contou para o Monty Roberts, ele veio para o Brasil, queria conhecer o que eu estava fazendo, ele ficou encantado, né? E ele falou, eu tenho que contar lá para a rainha, né, o que você está fazendo aqui, né, na formação dos cadetes de polícia, né? E assim eu recebi um convite para uma audiência privada com ela, né, que só pouquíssimos presidentes, né, o Pelé, que teve lá esse jeito, né? A gente ficou meia hora lá batendo papo, foi muito bacana e um dia marcante na vida, né? E até um reconhecimento de um trabalho que coroou, né, uma teoria que eu tinha, né, que quando a gente faz algo com amor, com dedicação, o resultado sempre vai ser maravilhoso, né? E a gente viu os resultados nas médias, nos comportamentos, em tudo, né, dos cadetes, que ficou realmente maravilhoso, sensacional, né? Então, foi isso, esse dia muito especial na minha vida também. Tudo na vida é vibração. Então, o que aconteceu? Você está vibrando no amor. Né? Ele fez esse trabalho maravilhoso com os animais com amor e não com violência. Né? Veio aqui para o Brasil, caiu nas suas mãos o livro e você transcreveu ali, adaptou. Né? De animal para gente. De animal para gente, com amor. Né? E isso chegou na rainha também, que vibra no amor. E que eu fiquei sabendo que quase foi adiado, né? A visita. Né? Sim, era para ir em 2014 e houve um evento justamente com o Monty Roberts, né? Da maledicência humana, né? E aí eles cancelaram, e eu achei que já tinha sido cancelado, e depois, um ano depois, a coisa aconteceu. Ou seja, essa vibração ainda continua ali. Sim. Mas e aí, agora vamos entrar aí no nosso tema aí. Como é que chegou a espiritualidade no Maurício? Olha que pergunta maravilhosa, né? Até para falar
um pouquinho antes, né, se você até me permitir, quando a gente fala em espiritualidade, né, até para tecnicamente, né, ou de uma maneira mais didática, né, a gente entender um pouquinho da espiritualidade e a materialidade, né, ou o espiritualismo e o materialismo, né. Então, todo aquele que acredita, né, que a vida é só agora, que antes não tinha nada e depois da morte não tem nada, né? Essa crença que a gente chama de materialismo, né? E no lado oposto, aquele que acredita, né, na pré-existência de uma essência antes da vida e depois também da vida que continua, né? Essa crença num poder superior, né? Num criador, na alma, no espírito, é que a gente chama de espiritualismo, né? E a espiritualidade é a manifestação do espiritualismo, né? É quando você vai buscar essa crença através de ensinamentos, de dogmas, né? Que podem estar em uma religião ou não, porque tem gente que não tem religião em nenhuma, né? E ele é espiritualista, porque ele acredita em algo maior depois da vida, né? Assim, eu nasci numa família católica, né? A minha mãe é extremamente católica e logo cedo fui para os ritos que tinha dentro do catolicismo, né? De batismo, a Primeira primeira Eucaristia. comunhão, né? Crisma e tudo. Mas é, o que aconteceu? A minha irmã mais velha, também, quando eu era bem jovem, começou a apresentar manifestações espirituais, né? Em casa, que o pessoal chama as incorporações, né? Pra gente, a gente não sabia o que era, né? A forma com que ela ficava, né? Era realmente, pra gente, deixava a gente até assustado, né? Porque a gente não sabia como lidar, né? Com essas incorporações à época, né? E era algo assim muito tenso, né? Porque sempre quando ela tinha essas manifestações, ela entrava em conflito com meu pai e tudo, né? E eu comecei a ver coisas lá que não eram muito lógicas, né? E que a religião que eu tinha não explicava, né? Num dos surtos lá que ela tava, foram 4 homens fortes lá, e ela era mais ou menos seu corpo, Thaís, né? Ela pegou os 4 e jogou longe, né? Eles não conseguiam segurar. Ela não sabia nadar. A gente foi uma vez numa mata lá, numa cachoeira, né? Ela entrou num lago, sumiu e foi aparecer centenas de metros lá na frente, né? Nossa. Então, e várias outras coisas em que já comecei a perceber. Existem mais coisas entre o céu e a terra que a filosofia pode explicar, né? E assim, ela começou para buscar uma explicação para a espiritualidade que ela manifestava, né? Ela foi em cultos de candomblé, de umbanda, em vários tipos, né? E desde cedo eu fui acompanhando, fui vendo, né? E, ou seja, dentro da caixinha, né, do catolicismo, eu vi que tinha mais outras manifestações, né? Em 82, como eu disse, eu entrei na academia da polícia com 17 anos e num dos momentos lá de meditação, de reflexão, eu fiquei pensando, né, que assim que eu me formasse, o meu instrumento de trabalho seria uma arma, né? Um instrumento letal, que era para minha proteção, proteção de todas as pessoas, e que quando eu usasse poderia provocar a morte, né? Eu poderia matar alguém. Bem como numa atuação, como policial, como bombeiro, qualquer outra coisa que eu viesse a ser, eu poderia morrer, né? E aí que veio um questionamento pessoal, né? Se eu morrer, o que realmente vai acontecer comigo e com os que ficam? E assim, desde 82, eu parti numa busca de respostas, tanto usando todos os ensinamentos, né, da própria Bíblia, né, com tudo que está aqui, que a gente aprende, como em outras religiões e filosofias. E como surgiu
Hoje você é presidente do Centro Espírita Jerusalém, não é isso? Sim, estou. Está. Não sou. E como que foi essa jornada? Como que chegou esse convite que para você hoje estar como presidente? Muito bacana também, né? A gente começa olhando isso, você vê como tudo está encadeado na nossa vida para um propósito maior, né? Como eu disse, nessa busca aconteceram várias ocorrências, até policiais, em que eu percebia que tinha algo maior, que já era em várias situações muito críticas, que era para eu ter morrido e não morri. Por exemplo, eu bati num ônibus indo de Suzano para Mogi a mais de 100 por hora. A moto destruiu e eu não caí no chão. Eu fiquei de pé sem nenhum arranhão, sem acontecer nada, né? A lataria do ônibus eu amassei toda com o corpo e não aconteceu nada comigo, né? Nem o óculos quebrou. Então, Nossa. e várias outras situações, né? Muito críticas. É, e em 91 eu tive um problema de uma dor profunda, né? Aí fui ver que era o problema no apêndice, que tinha suporado, né? Estourado e tudo, que gerou uma infecção generalizada, né? 2 meses de internação, UTI, cirurgias e cirurgias, né? E lá eu pude pensar um pouco mais, né? Tive até uma experiência muito transcendente, não sei se por causa das drogas, né? Disso tudo, ou se foi algum lugar que eu fui visitar, né? E eu lembro que quando eu estava despertando, eu falei, puxa, eu morri, né? E a minha consciência, eu não consigo ver o meu corpo, não consigo sentir nada, mas a minha consciência existe, ou seja, existe vida depois da morte. E eu fiquei feliz, eu não lembrei de família, não lembrei de nada, só a alegria de saber Tá. que Tinha continuidade. tinha continuidade, né? E eu estava com 27 anos e isso me marcou muito, né? Como eu falei, eu fui professor universitário por muito tempo e era professor de lógica de programação, né? É, onde que a gente busca racionalizar o pensamento, né? E numa das aulas finais do curso, em vez de fazer uma programação de um programa qualquer, a gente fazia uma programação do negócio chamado vida. Então eu falava assim, ó, aqui é a vida, o início, o meio e o fim, né? E a gente trazia as teorias, os pensamentos, as filosofias existentes de materialismo e espiritualismo. Eu não era espírita, não tinha mais religião, eu falava que eu era um livre pensador, né? Para tentar só entender esse programa chamado vida. E eu falava isso para os alunos e tudo, e eles adoravam esse bate-papo, né? Sobre essa situação de vida. E cada um chegava na sua conclusão, a gente só trazia questão de lógica, né? Por exemplo, no materialismo, né? Se não tinha nada antes e morreu, acabou tudo, a questão do certo e errado, do justo, né? Das coisas, do direito, tudo isso fica relativo, né? Quando você só tem uma vida para viver, né? Então, aí você descarta Deus, a justiça divina, a coisa tudo é aqui agora, é a vida louca mesmo, né? Ou Vida aproveita, louca. ou se perdeu, não vai ter mais, né? E com a questão do espiritualismo, né? Se a gente tem toda uma pré-existência e a gente só está no meio e depois tudo é um eterno plantar e colher, ação e reação, quando as coisas. E cada um acredita no que acha que é mais sensato dentro do seu nível de maturidade até espiritual e intelectual, né? Um dos alunos falou assim, professor, você é espírita, né? Eu falei assim, não, eu não sou, né? Eu sou um livre pensador, estudo tudo, vou em tudo, vejo tudo, leio tudo, né? Experimento tudo, porque eu vejo assim que o Criador está em todos os lugares, né? E cada doutrina, cada filosofia, às vezes, como se fosse um diamante, né? Tem uma versão, uma face da verdade, né? Quando você junta tudo, você começa de uma maneira holística enxergar mais do que olhar só por um prisma, né? Só por um lado. E ele me convidou para conhecer lá o centro que ele frequentava. Isso foi em 98, né? Fui para conhecer, já fui convidado para fazer parte de uns trabalhos que eu não sabia o que eu estava fazendo, né? E porque eu brinco que eu sou um deficiente espiritual, que eu nunca vi espírito, nunca ouvi, nunca escrevi, nunca falei, né?
E esse curso que eu comecei a frequentar, fui convidado para fazer o curso, foram 5 anos de curso, né? Então, comecei em 98 e me formei lá em 2003. E, em paralelo, como eu trabalhava na polícia, e o pessoal sabia que eu estava estudando, né, frequentando lá um centro, as pessoas falavam assim, Maurício, ó, aconteceu tal coisa, né? Como que você explica isso, né? E eu falei, olha, eu sou um aprendiz, né? Eu não sou um mestre, eu estou estudando, não tenho as explicações, mas a gente vai buscar, né? E o grupo na própria polícia que queria fazer um estudo me pediu para eu conduzir. E eu me deu um frio na barriga, né? Eu falei assim, eu não tenho condições, né? É muita responsabilidade dirigir um grupo de estudo espiritual, né? E principalmente vinculado ao espiritismo. E como Deus opera, né? A espiritualidade opera ouvindo todas as coisas. Chegou 2 rapazes lá, né? E perguntaram se eu podia emprestar uma sala de aula para eles fazerem uma reunião, né, à noite, depois do horário de expediente na polícia, né? Eu falei, mas essa reunião é do quê? Daí eles ficaram assim, ixi, não vai dar certo, né? Eu falei, não, é um grupo espírita que a gente se reúne para estudar a filosofia, o evangelho, né, segundo o espiritismo, e a gente não tem mais lugar para estudar. Aí eu falei, eu cedo a sala se vocês deixarem que a gente estude junto. E aí, assim, todos aqueles que me pediam para estudar, eu falei, arranjei um jeito, né? Nós vamos fazer parte de um grupo. E eram 2 cabos que conduziam o grupo, né? Na época eu era capitão. E foi bem, e à medida que a gente começou a estudar a espiritualidade, algumas manifestações começaram a acontecer da espiritualidade lá no meio da reunião e num quartel, né? E alguns lá fardados e tudo mais, né? Mas era um grupo fechado, a reunião fechada, tá tudo certo. Os 2 cabos lá sabiam, eram excelentes dirigentes, né? E conduziam muito bem espiritualmente e em conhecimento grupo. E chega um dia, logo depois dessas manifestações, uma senhora toda distinta, né? Já bem idosa, ela entra na sala perguntando, quem é o capitão Maurício, né? Aí eles me mostraram, ela foi até a minha sala, assim, ela falou assim, desse jeito, filhinho, vocês estão fazendo reuniões espíritas aqui nesse lugar, né? Eu falei, estamos sim, né? Eu falei, e estão começando as manifestações espíritas? Eu falei, também estão. Ela falou, então, eu sou presidente de um centro aqui em frente ao seu quartel, né? E a espiritualidade falou que aqui não está um local adequado, né, para vocês darem continuidade nos estudos, nesse desenvolvimento. E estou aqui a chave do centro, né? Vocês podem, quando vocês quiserem, a gente tem as reuniões tais dias, tirando os nossos dias, é de vocês o uso, né? E eu falei, mas a senhora não me conhece, como que a senhora me dá a chave, né? Ela falou assim, eu não conheço, mas a espiritualidade conhece e falou que era para dar apoio para vocês, né? E aí eu falei com o grupo e começamos a fazer as reuniões lá, né? Logo que começaram as reuniões no centro, o potencializou o estudo, o desenvolvimento, mas os 2 dirigentes, um se afastou e depois o outro também, né? Nossa. E aí o grupo ficou acéfalo, né? Falou assim, e agora? Quem que vai conduzir o grupo, né? Daí o próprio grupo falou assim, Maurício, você assume aí a direção dos trabalhos nossos, né? De cuidar do nosso grupo, né? Daí eu falei assim, senhor, faz de mim um instrumento, né? Eu não sei, me ajudem. Isso foi em 2003 e 2 anos depois, a própria presidente, que era a dona Ida, né? Lá do centro, o centro é de 1956, né? Nossa. Então, ela falou assim, filhinho, faz muitos anos que eu aguardo um presidente, né? Você não quer ser o presidente da nossa casa, né? Eu falei, de novo, eu não sei se é presidente, não tenho condições, né? Estou começando nos estudos. Ela falou, não, assume que eu te ajudo, a espiritualidade ajuda, né? Assim, em 2005, eu assumi lá como presidente e estamos até hoje, né? E o que é bacana, que a gente, embora federado à Federação Espírita, né, é o estudo do Espiritismo, a gente vai tratar um pouco disso, né, dos termos e tudo mais, essa minha visão universalista, né, de ver Deus e a espiritualidade em todas as religiões
Então, a gente já teve participação de evangélicos, católicos, muita gente da Umbanda, do Candomblé, né? Outros até que não acreditam nada já foram, né? Porque sabem como que é o nosso proceder, né? Em lidar com essas questões, com as pessoas, e foram lá para, pelo menos, conhecer, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito nesses 20 anos, lá no Centro Espírita Jerusalém, no tocante à espiritualidade. E, começou falando da sua irmã e ela seguiu? Não, justamente como ela ficava alterando, né, entre para lidar com a espiritualidade, né, candomblé, umbanda, vários terreiros, né, é, ela acabou não ficando em nenhum, né, depois acabou abandonando também essa questão da espiritualidade, embora ela tivesse o que a gente chama de mediunidade, né, que é essa capacidade de interagir, como se fosse um sexto sentido, né? Como você falou das vibrações, de entender toda essa energia e vibrações da espiritualidade. E isso gerou uma consequência bem complicada na vida dela, né? Ela com 3 filhos acabou abandonando marido, filhos e tudo, né? Virou moradora de rua, andava por tudo quanto é canto, né? E acabou desencarnando muito jovem também, né? E sem ter essa oportunidade de entender e de usar uma ferramenta maravilhosa, né? Que era a mediunidade em benefício dela e dos demais, né? Ela acabou, tipo, se perdendo, né? Como que fala? Porque ela Sim, buscou em tudo, acabou que é. ela não quis se encontrar em um lugar só. Sim, e a própria entendimento da a filosofia da doutrina dos espíritos nos mostram para que a gente não tenha um pré-julgamento, nem um pré-conceito em relação às pessoas, né? Não é porque ela era 11 anos mais velha, né? É porque uma pessoa que tem mais idade tem mais conhecimento, né? Dentro do que a gente busca e acredita pelo espiritismo, né? E dentro do espiritualismo também, na espiritualidade, nossos pais nos emprestam a roupa, né? O corpo, a matéria. E Jesus falou isso, né? Uhum. O corpo vem, a carne vem da carne, mas o espírito vem de Deus. Então, a gente não puxa o nada em essência do nosso pai e da nossa mãe, né? Mas ele tem seus hábitos. Isso porque repetição, exemplo, a gente vê e os pais influenciam o espírito do filho. Mas esse espírito de um filho, né, ou de um irmão, ele pode ser muito mais antigo do que a gente, ou também muito mais novo, né? Então não é mais a idade cronológica que vai fazer com que a gente fale assim, puxa, será que a pessoa, se tivesse feito isso, é como a gente vê, né? Se você tem um filho pequeno lá nos seus 2, 3, 5, 7 anos de idade, né? Que carga de responsabilidade e de cobrança que a gente pode fazer para eles, né? Naquela fase de infância ele vai agir como uma criança, não adianta Se tem querer. 3 anos, vai agir como 3 anos. Só que imagina uma criança, né, um espírito desse, né, vamos falar assim, simbolicamente, com uma idade bem nova, né, ocupando o corpo de um idoso, né, você vai querer um comportamento adequado, como se fosse com aquela idade, né, com o papel que ele tem na sociedade, quando quem está operando lá, ele não tem ainda, né, essas habilidades, esse conhecimento, essa maturidade, exatamente, né, então eu vejo isso na minha irmã, né, ela tinha uma oportunidade, mas o espírito dela não estava preparado ainda, né, para responsabilidade, para aquela questão de buscar esse desenvolvimento, né? Uhum. E como a gente não, mas foi perdido uma existência, não existe nada perdido, né? Não existe nada que seja inútil na nossa vida, né? Tudo tem um aprendizado e como a gente acredita, né, nas múltiplas existências, né? Isso vai gerar uma bagagem que na próxima ela vai tentar fazer melhor, né? Até um dia conseguir. Mas você acha que, por exemplo, ela não seguiu, mas ela fez uma ponte ali. Para você, que ela não seguiu o caminho que talvez tivesse predestinado ali para ela e tudo, mas ela fez com que você que
estava ali também sem saber, era, como é que você fala, um aprendiz ali, que você falou agora há pouco, que você se considerava só um pensador? Um livre Um livre pensador. pensador. Para você Isso. que era um livre pensador, ela foi a ponte, talvez, para que você chegasse aqui onde você está. Perfeito. Então, isso que é bacana, que a gente vê, né, que as pessoas que entram e saem da nossa vida, vocês vão falar muito, né, sobre a roda da vida, né, sobre como tudo está conectado, para que a gente tenha essa visão e essa percepção, e aí a gente seja sempre grato a todas as pessoas que, mesmo que por um instante, cruzem nosso caminho. Ela está trazendo uma informação, um tijolo, para uma construção maior que às vezes naquele momento você não consegue entender, né? É. Mas para ela talvez ela não conseguiu aproveitar, mas ela me trouxe naquela época novas verdades que do que eu ouvia, por que eu abandonei, né, o catolicismo, né? Porque uma série de questões existenciais do que eu vi no código que tinha e com os instrutores eu não tinha as respostas satisfatórias, né? Então é exatamente isso que você falou, né? Eu vejo a importância de todos nós reencarnamos na família certa, com as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa, né? Ah, mas a minha vida não é boa. Não, é a gente que ainda não entendeu o porquê, né? E a nossa missão, o nosso propósito, né? Quando você começa a perceber isso, né? Aí você começa a valorizar e agradecer todas as pessoas. Aquelas que trouxeram um exemplo positivo e aquelas que trouxeram também um exemplo, um ensinamento do que você não deve fazer, né? O meu pai, ele era uma pessoa maravilhosa, mas quando ele bebia o tempo todo, né? Era Jekyll e Hyde, né? Ele se transformava, né? E fala assim, puxa, com essa visão, o quanto eu sou grato, né? Quantas coisas ele me ensinou, né? Até do que não fazer, né? Ele, quando estava sóbrio e tudo, né? Com caridade, que ele dava o coração, se precisasse de um rim dele, ele dava, né? Mas quando ele estava alterado na consciência, né? Como realmente era complicado, né? Como a família sofria com isso, né? Então, quando a gente tem essa visão, a gente agradece, né? Por tudo que nos é trazido, independente, seja alguém dentro da família, fora, né? Os que ajudam, os que prejudicam, tudo é para o nosso crescimento e aprendizado. Exato, tanto que no podcast que nós fizemos, o primeiro, ela perguntou se eu mudaria tudo se eu voltaria no passado e falaria para o Paulo de 17, 18 anos, né, para que ele mudasse. Eu falei, olha, eu voltaria, falaria umas coisas, ele escutaria, mas ele ia precisar passar por tudo isso para se tornar o Paulo que é hoje, né? Então, é um aprendizado, né? É um processo. Você teve que ter um pai alcoólatra, teve que perder a irmã para juntar e chegar onde está hoje, né? Eu tive que passar também por muita coisa para ser o Paulo hoje. Eu tive que quebrar, tive que ter perdas, para quê? Para fortalecer e hoje estar aqui hoje com esse pensamento, com essa estrutura, toda. essa maturidade. Sim. E você trouxe duas palavras aí, né? Uma que foi explícita, uma outra implícita, né? A perda e a gente, se pudesse conversar com o nosso eu do passado, né? Porque muitas coisas do que a gente lamenta hoje e que tem na nossa vida em forma de dor e sofrimento, que a gente, de uma maneira geral, pode falar de aflição, né? É a colheita do que o nosso eu do passado plantou. Então, muitas vezes, responsável pela nossa angústia, depressão, sofrimento, foi quem? A gente procura ver outras pessoas, mas fomos nós lá do passado. Pela nossa própria ignorância, do que a gente não sabia ou achava dentro da nossa teimosia como devia fazer. E plantamos. Só que a lei universal é essa, né? Ação e reação. Tudo que você faz vai ter uma reação, né? Então, às vezes a gente não gosta de lembrar, de querer encontrar o nosso eu do passado, porque a gente
ou culpa, né, por tudo a nossa infelicidade atual, né? E isso mal resolvido, a gente tá com um veneno, né? Tá infectado, né? Tá doente e não busca essa cura. E essa cura, e dá para a gente fazer isso, né? Quando a gente volta lá, vai conversar com o nosso eu do passado, porque não tem como mudar o passado. Mas você tem como ressignificar o passado e as lembranças que eram tristes e cheias de amargura, você verificar como aprendizado. E aí a gente praticar o auto-perdão, né? Uhum. Então, se você cura, né, reorganiza, não dá para reescrever o passado, né? Mas se você reorganiza e entende as pessoas, os fatos, acontecimentos que nos ajudaram hoje, né, a ter uma calo, né? A gente está calejado, está mais preparado para a vida, né? Então você tira aquele peso, um negócio negativo e vira positivo. Isso aí a gente já começa a fazer uma cura espiritual pelo auto perdão, né? E a outra palavra que você disse, perda, né? É... Quando eu cheguei aqui reencarnando na família e tudo, o que eu trouxe? Só o meu conhecimento, só as minhas memórias passadas, né? E que na doutrina do Espiritismo, a gente tem, pela misericórdia divina, um reset, né? A gente tem um esquecimento das nossas relações antepassadas, porque podem ser não ter sido muito boas, né? E para a gente poder um novo recomeço. E assim a gente só ganha um corpo de presente do nosso pai e da nossa mãe. A gente vem sem dente, sem cabelo, vem sem nada, né? Sem roupa, sem nada, né? E todas as coisas materiais que a gente passa a acumular, elas são nossas ou estão conosco, né? Porque quando a gente fala que é minha propriedade, se eu fico sem, eu digo que eu perdi, né? Agora, se eu tenho a posse temporária e passageira, eu não sou proprietário, eu sou usuário, eu sou usufrutuário daquela matéria ou daquela pessoa, circunstância, num momento. E que assim como antes eu não tinha, passo a usar e daqui a pouco não vou estar usando mais, né? Como que eu posso falar que eu perdi? Perdi. Eu só devolvi, né? Ou emprestei para outro, passei para outro, não perco mais. Porque toda vez que você fala que que dá o sentimento de perda, né? Vem o perdedor, né? Uma falha, vem uma coisa. Quando você também já passa a ter essa visão que a espiritualidade nos traz, né? Você, enquanto tem e pode usar de coisas e pessoas, você absorve, agradece e faz o melhor possível, né? Porque quando você não puder mais ter o convívio com pessoas naquela profissão, naquele lugar, com as coisas, a casa, o carro, né, o cachorro, você fala assim, que agora cada um siga o seu caminho, mas eu também estou em paz. Isso aí ajuda muito. E é aí que a pessoa tem que trabalhar muito esse lado também, né? Porque, por exemplo, quando a gente perde algo, alguém, pequeno ou grande, a gente fica mesmo com esse sentimento de perda e tal. E por mais que a gente saiba que, sei lá, esse copo, ele pode quebrar. É meu copo de estimação, eu amo esse copo. E aí, se eu quebro ele, eu fico, poxa, quebrei o copo, tal, não sei o que, fico ali remoendo. A gente sabe que isso pode acontecer a qualquer momento e tal, a gente não tem. Só que a gente tem apego, né? Isso. Esse apego. E eu acho que essa questão do apego precisa ser muito bem trabalhada na gente, né? Porque não é fácil, não, perder as coisas. Não é fácil perder as coisas, não, né, Maurício? Fantástico, Thaís. E exatamente isso, né? Quando a gente olha a vida não mais como uma foto, né? Mas como um filme, né? A vida como um livro e não só um capítulo, né? Uma página, você começa a perceber que tudo é um crescimento, tudo é uma evolução, tudo é um processo, né? E não existe um único meio de você chegar no certo. Aquela preocupação da gente fazer certo e errar, né? Por que a gente tem medo de errar e de fazer as coisas? Jesus, quando falou, né? Ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu espírito, né? De toda a sua intensidade. E ao próximo, com a ti mesmo, né?
Ele falou, ninguém entendeu como fazer isso. Ele falou, faça as coisas pelos outros. Então, esse fazer, a gente tem muito medo. Por quê? E se eu fizer a ideia errada? O que vai fazer quando a gente faz alguma coisa e dá errado? O que as pessoas vão falar que a gente é? Culpado pelo erro, né? Se você coloca numa filosofia espiritualista, né, em cima da culpa, na consequência no mundo espiritual, você pode ser taxado como um pecador, né? O que você fez é um pecado, né? Por quê? Perante os homens, é a culpa ou o dolo no direito, né? Perante a divindade, é um pecado. Você tá em contra leis divinas, né? Leis maiores, né? E se você é um pecador, algumas filosofias vão te colocar por um castigo eterno, né? Que vai para o inferno, vai para o Hades, né? Não sei o quê. E uma vez que você entrou lá, você não sai mais. E as pessoas que você amava, se foram boazinhas, você vai estar separado eternamente. Olha que desespero é você pensar nisso. Que terrível, né? Então, por isso que a gente não pode falar de morte, de pensar em céu e inferno, né? Porque todo mundo sabe que está errando o tempo todo. Quando a gente vê que isso aqui é só uma escola, né? E o acertar e o errar faz parte de um processo de crescimento e aprendizado, primeira coisa, você já se livra desse pecado e desse destino, né? Cruel. Essa Né? bola de ferro arrastando assim no pé. Perfeito, né? Então, o que acontece? Você se permite a experimentar e viver de uma maneira mais leve. E o que acontece, como eu falei da criança, né? A criança, assim que ela aprende a falar papai e mamãe, a primeira coisa que depois ela aprende é o meu. Por quê? Porque como ela não sabe viver, não sabe que ela está existindo, não tem conceito de família, sociedade, nação, ela sabe se é brasileiro, inglês, e não sabe, Não sabe né? nada. Ela vai copiar tudo, né? A gente até brinca, né? Parece que as crianças americanas são mais inteligentes que as brasileiras, que desde cedo elas já saem falando inglês, né? E a gente aqui é difícil, né? Então, mas se você Mas for se lá... fosse o contrário também. Exato, Tipo, né? Então, o que acontece, Thaís? A criança, para o instinto de autopreservação que a gente tem, e isso a gente foi desenvolvendo ao longo das existências, né? Ela precisa nascer egoísta. Então, ela só pensa nela, né? Ela é o centro do universo. Tanto é o que ela quer, se ela não sabe, ela chora e recebe tudo, né? E quando ela aprende o meu, tenta tirar alguma coisa dela. Ela cai no chão, dá piti, não sei o quê, né? Temos um desse em casa. Ok, mas ele é assim ou está assim? está. Por quê? À medida que ele for se desenvolvendo, entendendo, ele vai compreender, né, que existe o outro, né, e tudo mais. Então, enquanto, não importa a nossa idade que eu falei, né, enquanto a gente ainda não consegue entender, né, o estar, né, que o espírito não é. A gente está num trabalho. Você fala assim, você é espírita? Eu falo, não sou, eu estou. Né? Você fala, você é policial? Eu falei, não, eu fui, não sou mais. Né? Então, todas essas coisas vai dar um entendimento maior da transitoriedade das coisas. Que tudo aqui nessa jornada terrena é temporário. Tem um começo, um meio e um fim. Né? E se você não pode controlar isso, por que falar de meu, né? A gente só pode falar que é meu, que é nosso mesmo, o que ninguém pode tirar. Por exemplo, você está dando um sorriso. Isso que a gente está conversando vai trazer um conhecimento, uma lembrança. Eu consigo roubar isso de você? Não. Eu consigo tirar isso de você? Não. Porque você está guardando isso aonde? No meu coração, na minha consciência. Mas se for no seu coração, quando morrer o coração vai virar pó. Acabou. Se vai, mas está guardado no meu cérebro. O cérebro vira pó também e aí acabou, né? Tá no meu espírito. Pronto. E se você guardou no espírito, né? Quando que tira? Como que perde? Não perde, né? Então, é isso que a busca que vocês estão fazendo. Porque que é maravilhoso, né? Com todo o esforço, o sacrifício, o projeto, de vocês trazerem essas mensagens para as pessoas, né? Mostrando quantas coisas estão vinculadas ao nosso dia a dia, na nossa vida, e que a gente não percebe, né? Tudo que a gente não sabe
e que a gente não sabe, a gente diz que é ignorância, é treva, é escuridão, né? Gera medo. No mito da caverna, né? Exatamente isso. A gente está lá no fundo do poço, não vê nada e morre de medo de sair por causa dos fantasmas, das assombrações da nossa ignorância, né? E fora daquele buraco, né? Lá fora tem a luz, né? Mas essa escalada de sair do fundo do poço, do fundo da caverna para a luz, é um processo individual de cada um. E existem vários caminhos, né? E isso tudo da perda é difícil justamente por causa disso, né? Quando eu olho o apego, dentro das informações que eu tinha, da vida que eu tinha, eu só posso ter aquele comportamento, aquele resultado. Quando eu tenho uma nova informação, quando eu passo a ter uma nova filosofia e entender que a vida é muito mais, né? Aí, e olha só, é eu entender. Porque eu posso ver alguma coisa, ela entra para um lado e sai para o outro. Ou seja, passou pela matéria. O som, a vibração chegou do transmissor, chegou no receptor, ele decodificou, passou no cérebro, você escutou tudo. Mas chegou no seu espírito? Não. Não. Não chegou por quê? Porque talvez ele ainda não está no momento e preparado. Porque se você chegar, o seu filho pequeno tem 4 anos, 3 anos, e você querer explicar grandes coisas da vida para ele, né? Você vai falar tudo, mas num momento ele não tem condições de captar. Nada. Mas ele é menos? Não. Não, ele só está num momento que não está pronto para receber aquela informação, né? A gente está colocando essa informação no YouTube, né? Tá jogando para o mundo agora. Olha que coisa maravilhosa vocês estão fazendo, né? Quantas pessoas vão ver? Essas pessoas que vão ver e vão ouvir, como é que está o espírito de cada uma delas? Para muitas, elas não vão compreender nada, falar assim, não gostei. E para outras, vai ser, para aquela que estava no fundo da caverna, um ponto de luz. E ela falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu preciso buscar mais coisas, né? Então vocês estão motivando, estimulando com que as pessoas busquem essa jornada interior, né? De descobrimento espiritual. E que possa, no final, viver harmoniosamente com a parte material. Porque tem alguns que ficam tão enaltecidos, encantados quando descobrem o espiritual, que deixam o material. Aí não se importa mais com a família, como se veste, como que vai, com carro, com casa. Né? Fala, mas se eu sou um espírito, isso aqui tudo... Não, tudo tem um propósito, né? A gente tem que cuidar desse templo sagrado que é o nosso corpo, né? A gente tem que cuidar de toda a parte material, a gente tem que fazer prosperar. E todo mundo não quer um mundo melhor? Sim. E quem que vai construir esse mundo melhor? São os presidentes, os governantes, os políticos, os juízes, os policiais, os médicos, né? Sou eu, né? E é essa consciência que é difícil despertar na gente, né? E só quando você começa a buscar entender a espiritualidade. E não é a religiosidade, a religião é uma coisa, a espiritualidade é outra. O que a galera confunde demais, né? Tipo, religião, espiritualidade, aí cada um briga por uma... É uma briga sem fim, mas que ninguém quer entender de fato, né? Como que é cada um, o que é realmente para poder seguir, né? Sim, olha só, né? Aqui as informações são as mesmas, ó. Bíblia Sagrada e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vou deixar até aqui para os nossos ouvintes, né? Mas o que acontece? A informação espiritual, né, divina, é a mesma. Só que cada um, dentro da sua panela, né, da sua bandeira, escreve, interpreta conforme seus interesses. Isso aqui é a produção humana, né? A forma. E aí que é o que você matou, a questão, né? A gente sempre quer estar num time, e no time vencedor. A própria religião é criação divina ou humana? A religião é humana, né? A espiritualidade é divina, né? Então, e os homens são falhos. Por isso que a gente não pode criticar nenhuma das religiões.
Se a gente, eu gosto de falar, né, que esse nosso planeta, é, se a gente olha o mapa, tá cheio de divisão, né, de país, não sei o quê. Se você olha num país de estado, dentro do estado, município, depois dentro do município, bairro, depois rua, né, a gente sempre está fazendo panelinhas, né, compartilhando. A rua de cima é melhor que a rua de baixo, né? O bairro da Zona Sul é melhor que a Zona Norte. Tudo isso, quando a gente compara, a gente quer estar no melhor, né? E por isso que gera discussão, desafeto, briga, guerra, né? Até consequências que a gente vê no mundo todo. Mas todo mundo está ocupando o mesmo barco, que chama terra. Todo mundo é terráqueo, né? O fato de ser preto, branco, amarelo, alto, branco, mulher, homem, pobre, rico, isso é o que menos importa, é só uma circunstância, né? Estamos todos no mesmo barco, né? Como se a gente pensasse num grande corpo, né? Mas cada um é uma partezinha nisso, né? Então, esse entendimento, né, de um todo, né, onde que vai fazer com que a gente perceba que cada um tem uma missão, cada um tem um propósito e os outros também, né? Um vírus e uma bactéria são importantes para a gente? Só. Também. São, Sim. né? Porque quando entra lá no seu corpo estava limpinho, o primeiro vírus, a primeira bactéria, o que, que vai gerar uma reação em cadeia na gente, né? Com anticorpos, tudo que a gente vai se proteger, né? Então, por isso que a gente falou lá atrás que tudo tem uma grande utilidade. E assim esse nosso planeta, né? Para alguns espíritos que vêm para cá, em determinado tempo da vida, ele é uma escola. Por quê? Ele vem cheio de oportunidades de aprender. E se fosse uma escola, como se fosse uma universidade, ele tem desde o berçário, passando lá pelo maternal, né? Hoje eu não sei os nomes, né? De todo aqueles negocinho lá, onde que a criança aprende só a brincar, depois fazer uma bolinha, né? Um triângulozinho, ela não sabe ler, não sabe escrever, até num pós-doutorado, né? Aqueles que já estão no suprassumo do conhecimento. Todo mundo está na escola e todo mundo é aluno. Alguns alunos estão mais adiantados e outros começando, né? Mas aquele que estava mais adiantado, que está se formando no suprassumo, tempos atrás ele não estava no berçário igualzinho o outro? Tá. Então as oportunidades para todo mundo é isso que o divino coloca. Não tem preferência, não tem privilégio, né? O processo é o mundo, cada um escolhe pelo arbítrio o seu caminho. Determinados momentos da nossa existência, esse mesmo planeta para a gente é um hospital. Por quê? Porque a gente tem as doenças do físico, mas a gente também tem as doenças do espírito. Lembra que eu falei? As amarguras, o não perdão, né? Os remorsos, arrependimento, raiva, ódio, né? Os ressentimentos. Tudo isso que o Paulo falou, que geram essas vibrações, essas frequências pesadas, negativas, né? Vai estar contaminando. E essa doença, às vezes ela está enraizada no espírito, porque como a gente falou, era no meu coração que está com raiva, com ódio. Não, porque você já morreu, já foi embora. Mas aquilo você preservou no espírito. Então o seu espírito está doente, né? Quando a gente vem para cá, por que algumas crianças vão ter determinadas deficiências quando os pais são sadios? Por quê? De antes. Exatamente. Então, por quê? Num hospital, né, tem todo tipo de doente. E no hospital não tem médico, não tem enfermeiro. Então não é que todo mundo que está no hospital está do mesmo jeito. Não é todo mundo que está na escola que é aluno. Na escola tem professor, tem diretor, né, tem o bedel, tem a tia da merenda, né? Então, a gente começa a perceber que a gente vem para cá, se for para um hospital, é porque eu estou doente. Meu espírito precisa. Imagina só, né, alguém que cometeu um crime muito violento e atentou contra a própria vida, que é o maior crime que a gente pode fazer, né? É você desistir do aprendizado e dessa oportunidade de estar aqui, né? Esse espírito está em conflito, né? E ele não vai ficar no inferno. Deus, na misericórdia, vai dar, que pai que não vai dar uma chance e tirar o filho do castigo depois que ele aprontou, né? E fala, vai lá e tenta fazer de novo. Quantas vezes que eu vou fazer isso? 7?
Não, o mestre dos mestres falou, você vai fazer isso 70 vezes 7, ou seja, infinitamente enquanto você não aprender, você vai, porque todos vão chegar lá, né? Porque senão, se Deus criasse algum filho para ficar perdido no meio do caminho, a gente começa a questionar Deus, né? Então ele não fez ninguém para se perder e não chegar no ponto final, não cruzar a linha de chegada na perfeição absoluta do Espírito, né? Mas o tempo depende de cada um de nós, ele não obriga, porque Deus é para sempre, né? Então ele sabe esperar e sabe deixar cada um fazer seu caminho. E às vezes, então ele vai ter um corpo necessário, né? Sadio ou doente, para o seu próprio crescimento e aprendizado. Percebem que às vezes, né, os pais, não é sempre que acontece isso, mas determinadas crianças, quando elas vêm com necessidades, o amor, o carinho e a atenção dos pais são muito maiores do que se ela fosse totalmente saudável, né? Lembra da passagem do filho pródigo? Aquele filho que faz tudo direitinho, que ficou em casa, o pai não faz festa, não faz nada para ele. Mas aquele que se perdeu, que gastou tudo, que estava doente, quando volta, o pai faz festa, a alegria e tudo mais, né? Então, assim a gente também tem essa situação. E para finalizar, às vezes, em determinado tempo da nossa vida, essa terra aqui é um grande presídio, né? Onde a gente vem pagar, né, contas e faturas dessa existência do passado, né? Então, aí que você vê que e tudo isso está ao mesmo tempo em todos os lugares para todas as pessoas. Na nossa visão, que a gente só consegue ver foto, toda vez que você vê uma foto de uma pessoa, de uma vida, seja dentro da sua casa ou próximo, e compara com outro, a gente vai falar: nossa, que pessoa de sorte, que pessoa de azar, que pessoa bendita, que pessoa maldita, que pessoa abençoada, que pessoa desgraçada. A gente sempre vai estar julgando, a gente sempre vai estar com preconceito, porque a gente está congelando alguma coisa, está comparando, mas não consegue, a gente não sabe a história da nossa vida, as minhas existências passadas. Eu só vou lembrar quando eu voltar para a espiritualidade, né? Se a gente nem se conhece, como que a gente vai conhecer e julgar e criticar os outros? Então, olha que bacana também que a espiritualidade traz para a gente. Você aprende a conviver com todas as pessoas, né? Não importa mais a forma, a condição social, intelectual, né? O idioma. Você está vendo espíritos como o seu. Quando você passa a casca e vai para a essência, isso que é o maravilhoso que a espiritualidade desperta. Você não se importa com a religião, com a bandeira dela, né? Você respeita tudo e sabe que cada um está no nível. Tem aqueles que têm mais. Nessa escola, se eu estou como aprendiz, eu tenho que buscar um professor e eu vou encontrar, né? Mas assim que também eu não sou aluno, eu estou aluno, né? Se eu virar na condição de professor, para quantos eu tenho que começar a passar o que eu recebi, né? E, por fim, né, como voltou a questão da perda, do apego, imagina só, isso é muito bacana. Você está na escola e se afeiçoou muito a um amigo de escola. Está há vários anos estudando junto, né? Mas cada qual, ele é da 8ª e você é da 7ª, né? Aí chegou um dia, o professor fala para ele, né, o diretor fala assim: você concluiu seus estudos aqui, está formado, toma o seu diploma. E um aluno formado pode ficar na escola? E você, está pronta? Terminou seu ciclo? Não. Você tem que ficar na escola? Tem que continuar. Aí, o que você fala para a pessoa? Fala assim: como você vai me deixar? Que perda que eu vou ter? Né? Como que vai ser minha vida sem você aqui nessa escola? Né? Mas ele não precisa ficar mais lá, né? E ele tem um novo projeto, um novo rumo. E mais cedo ou mais tarde a gente também vai sair da escola. E a gente vai deixar pessoas que estão apegadas na gente, sentindo o mesmo vazio, o mesmo buraco, a mesma dor e perda, né? Mas a gente vai continuar existindo e até ajudando, talvez até mais, né? E a gente quer reter as pessoas que não precisam mais ficar lá. Pela nossa, ainda, como disse o Paulo, a imaturidade intelectual e espiritual, né? Do estar. Imagina também, se a gente está aqui na Terra como hospital, e você está doente e tem um outro doente do lado que estão anos ali sendo tratados. Aí o médico chega para ele e fala assim: toma aqui, ó, sua alta, você está curado, né? Pode ir embora.
E aí você vai falar para a pessoa assim, como você vai me deixar, né? Que perda que eu vou ter se amanhã eu acordar e você não estiver mais aqui, né? E por que que a gente não pode sair do hospital ainda? Por que que o médico não deu alta pra gente e deu alta para ele? Não está preparado ainda. Porque a gente está doente e ele está curado, né? Aí é justo, é bacana você querer, né, segurar a pessoa porque a gente criou uma dependência e um apego a ela, né? Então, e mesma coisa num presídio. Se a gente está cumprindo pena junto, né? O juiz chega e fala para o seu amigo de cela lá que é inseparável. Amo muito e não vivo sem. Olha aqui, tosse o alvará de soltura. Você está livre, cumpriu sua pena, pode ir embora. Aí você fala, eu vou sair também. Fala assim, não, você não. Você ainda está cumprindo sua pena, né? E aí você vai querer segurar a pessoa, né? Só porque a gente não pode viver sem ela. Então, esse entendimento que Deus criou a gente como um indivíduo, um ser completo, a gente não tem cara metade, não é no outro que vai completar a gente. Cada um tem uma importância de chegar e sair da nossa vida, assim como você percebeu da minha irmã, né? Do meu pai, né? Da minha mãe. Cada um trouxe um elemento. E o que a gente tem que aprender com a espiritualidade? A aprender a receber, sempre com muito amor, né? Sem preconceito, sem julgamento, aceitando as pessoas do jeito que elas têm, porque cada um vai ser um instrumento na nossa vida, né? Falando de instrumentos, algumas pessoas vão ser um martelo, né? Um maço e um cinzel, aquela ponteira que vão bater na gente e vão tirar pedaço. E vai doer, mas talvez o que elas estão tirando da gente são os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas pontas, né? E Deus, que é o grande arquiteto, o artífice que está trabalhando, ele não vai trabalhar diretamente na gente, ele vai usar as outras pessoas, né? Em que chamamos até de inimigos essas pessoas que vêm complicar a nossa vida. Por isso que o mestre dos mestres falou assim, não destrua o seu inimigo, ame o seu inimigo. Sim. Entenda a importância dele, né? E as pessoas que vêm nos ajudar, então enquanto um bate, né, o outro vem e assopra, que são as pessoas que vão trazer, né, aquele alento, aquele conforto, né? E a gente tem que aprender a viver com todas. Porque se eu quiser só viver com pessoas boas, né, que me ajudam, qualquer um desse jeito consegue, né, viver bem. Então, a espiritualidade nos mostra isso, da gente viver com as diferenças, né, da matéria e do espírito, com todo tipo de pessoa, com todos os tipos de fato, né? Então, se eu sair e a hora que for pegar meu carro ele não estiver mais lá, é lógico que dá uma perda, né? Mas quando eu tenho um entendimento, eu vou falar assim, esse é um teste, é uma aprovação de como é que é, né? Se eu, de uma hora para outra, não tiver mais o recurso lá, que eu vou fazer? Eu não vou para casa? Lógico que eu vou. Vou de Uber, vou de ônibus, vou de metrô, né? Não é o carro que me leva, né? E isso vai fazer, quanto mais a gente estuda, quanto a gente mais busca, que as situações aconteçam, para que a gente coloque em prática. Porque sem prática, a gente só vai viver no mundo do sonho, né? É verdade. Você tocou num assunto, um pedacinho, que quando a vida é tirada, você tira, né, o dom que é a vida. No caso, seria o suicida. Sim. Né? Ele teve também esse tempo, assim, ele tem um tempo aqui para aprender. E ele, para isso, faz parte desse processo? Ou não? Ele mesmo quebrou esse processo? Ele quebrou. Ele quebrou. Por quê? Na escola, o aluno pode fugir? Não. Lógico que pode. Não pode fugir da escola? Poder ele pode, só não deve. Não deve. Ele pode. Se ele fugir, tem consequência? Ele vai ter que voltar para a escola? Vai. Né? Se ele estiver no hospital, no tratamento e fugir do hospital, ele pode fugir? No meio de um tratamento? Pode. Ele deve fazer isso? Não. Não. Então, enquanto ele não percebe, né, que ele tem que suportar aquele processo, né, ele pode estar fugindo, ele pode estar desistindo. Como se ele está num presídio, ele pode fazer uma fuga antes de cumprir a pena?
mas ele vai ser recapturado e vai ter que cumprir a pena. E quando não, aumenta. E ainda pode aumentar. Então, isso que eu falo, quando o espírito vem para cá em uma dessas circunstâncias, enquanto ele ainda não tem esse conhecimento, esse discernimento, né, essa maturidade, a gente pode estar desistindo. A gente acha que a cruz nossa é maior do que a gente pode suportar, né? Imagina lá um casal apaixonado, né? Aí um descobre que o outro está com uma doença terminal e acaba desencarnando, morrendo, né? O outro fala assim, eu não vivo mais sem, minha vida não tem mais sentido, né? Vou tirar minha vida para ir junto. Só que não vai, né? E isso realmente, né, sem essa oportunidade da gente consertar e aprender com os nossos próprios erros, seria algo sem sentido na própria vida, né? Por isso uma filosofia espiritualista vai nos dar isso, né? A gente sempre tem que tentar se esforçar para fazer o melhor, mas nem sempre vai ser fácil, porque talvez nos falta recurso, maturidade, conhecimento, né? Sentimento, emoção, um monte de coisa. É o apego que é grande, né, Maurício? Sim. Maurício, a gente vai ficar aqui horas, né? Dias e dias conversando dias. sobre. Bom, qual a mensagem aí, né, você deixa para o nosso público sobre a espiritualidade, sobre tudo que foi falado aqui, né? E aproveitando também, fala um pouco do centro. Os dias que se reúne, o trabalho lindo que você faz lá como presidente. Mensagem. Vivam intensamente, vivam imensamente, vivam eternamente cada segundo, né, como uma bênção, como sendo gratos, né, a Deus, ao universo, e deixem as pessoas viverem. Né. Para a gente se mudar, para a gente se modificar, é algo muito fácil, é muito difícil, né, porque a gente está arraigado em princípios e valores, e para a gente trocar, mudar, né, para o novo, se no antigo você sabia tudo, novo você não sabe nada, é muito duro a gente voltar ao zero, né? E acreditar em algo que a gente nunca tinha pensado. Então a mudança nossa é muito difícil. Então não tentemos mudar o outro, porque não dá para mudar ninguém, né? As pessoas só mudam de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mudar de fora para dentro era a domesticação violenta, né? Quando você impõe aquela obrigação para a pessoa e que ela não quer, né? Quando você muda de dentro para fora, essa é a verdadeira, é a autêntica. Então, que a gente viva e deixe as pessoas viverem, né? Os nossos encontros todos estão convidados, estamos de sede nova, né? O nosso centro é o Centro Espírita Jerusalém. Estamos na rua Nogueira Cioli, 331, no Jardim São Paulo, pertinho ali do metrô, né? Da Avenida Luiz Dumont Vilares, ali na Zona Norte, aqui da capital em São Paulo. As nossas reuniões segunda-feira são abertas e, como a gente falou, né? Não importa a religião, né? O que você acredita ou não, se quiser ir lá conhecer. De segunda-feira é a parte filosófica. Nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como não somos um curso regular, o que a gente tem lá no nosso encontro são esses bate-papos onde todas as pessoas podem trazer seus entendimentos e seus questionamentos, né? É um debate realmente, né? Que todo mundo cresce com isso, né? Às terças-feiras estudamos só virtualmente pelos aplicativos de videoconferência e pelo YouTube, né? Também no canal do nosso centro, o Livro dos Espíritos e a Gênese, porque a gente precisa entender de onde a gente veio, né? O que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, né? E às quintas-feiras nós temos uma reunião também maravilhosa lá que a gente chama de desenvolvimento mediúnico, né? Ou atendimento fraterno, é quando a gente vai desenvolvendo esse nosso sexto sentido que todos nós temos, né? Que alguns chamam de profetização, né? E nós chamamos de mediunidade, né?
Isso também, a mediunidade não é de religião, é de cada ser, essa percepção dessas energias, dessas vibrações fluídicas mais elevadas, não tão elevadas assim, do mundo espiritual, né? São as quintas-feiras e também todos são bem-vindos para conhecerem os nossos trabalhos, né? É isso. Que mensagem maravilhosa. É verdade. Obrigada, Maurício, pela sua contribuição, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Né? E, assim, como eu falei, a gente ficaria horas aqui. Muito conhecimento, foi muito bom. Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Né? Vou convidar mais vezes, que eu tenho certeza que vão pedir. Né? Agradeço você que ficou até aqui. Aproveita, já curte, compartilha, segue o canal do Maurício também, do Centro Espírita Jerusalém. Né? Nós vamos colocar lá na descrição o Instagram, o canal. E muito obrigado e até o próximo episódio do Live Talk.